Eu quero começar o programa de hoje trazendo um fato, uma notícia que aparentemente é comum, nós ouvimos em todos os programas, em muitos programas de telejornalismo policial, né? A gente acompanha nos programas jornalísticos, programas de notícias, nos sites de notícias, na internet de modo em geral, e sempre, às vezes, nos damos conta de que à nossa volta, né, no nosso círculo, há sempre uma história de agressão com as mulheres. A violência contra a mulher é algo assim assustador, né? É assustador, é impressionante como muitos homens, põe muitos nisso, viu? Resolvem descontar suas frustrações, seus estresses, as dívidas, os problemas, agredindo suas esposas verbal e fisicamente. Para te dar um exemplo, talvez você não tenha o hábito de assistir programas de jornalismo policial, mas tira uma hora, vê aí o Balanço Geral, o programa do Datena, quem é que nunca viu, né? Sempre tem, em quase todos eles, diariamente, notícias de violência contra a mulher. Por exemplo, se você lê uma notícia no jornal, num site aí, num UOL da vida, num G1, num site do Rio de Janeiro de notícias como o Dia, o Globo, você vai ver relatos. Aliás, recentemente a internet bombou com a questão da agressão da apresentadora Ana Hickman, né? Da Record, foi agredida pelo marido, parece que teve o tornozelo lá muito machucado. Um camarada que ao que parece, um temperamento muito forte, né? Aquele homem, misericórdia, tem um temperamento, só Jesus, olhar para ele, dá até medo, é ou não é? Mas não quero entrar nos méritos aqui, se a justiça vai avaliar se ele é culpado mesmo, né? Aqui tudo indica, pelo menos os sinais, pelo menos os depoimentos dela, é que realmente houve agressão. Aliás, os exames médicos inicialmente realmente mostraram que ela sofreu sim uma agressão física. Mas até aí, nesses casos, são casos comuns, casos que vieram à tona. Aliás, a própria apresentadora denunciou, dizendo que realmente tomou essa atitude em benefício, né, para incentivar outras mulheres que passam problemas semelhantes a procurar ajuda, né, a desabafar, a denunciar esses homens agressivos, esses homens violentos. E muitas mulheres, né, a questão do feminicídio está aí também, um assunto em pautas, e é muito interessante, é válido, porque a covardia é muito grande, e falo como jornalista, como uma pessoa que está sempre acompanhando as notícias, sempre atento. O problema todo é que lá fora do seio evangélico, isso é comum, é muito, né, infelizmente, quando nós, ou creio, na maioria das pessoas devem imaginar que dentro das igrejas evangélicas é mil maravilha, tudo funciona plenamente. Estamos falando de cristãos, né? De crentes em Jesus, que prega a mensagem principal é o amor ao próximo, né? Aliás, toda a lei foi reduzida em 2 mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo. Paulo sintetiza muito bem isso quando diz lá em 1 Coríntios que o amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Então, quando a gente vai falar da igreja, quando a gente vai falar do seio evangélico, é normal de que se imagina que pelo menos dentro da igreja a coisa funciona muito bem. Em tese, teria de funcionar muito bem. Porém, a realidade de fora, a realidade que acontece lá fora, ela não está longe de acontecer. Ou melhor, ela é presente também dentro do meio evangélico. Não vou aqui generalizar, mas sempre chega casos de violência contra mulheres dentro da igreja. Eu não vou longe, eu vou dizer da minha família, vou dizer da minha casa, onde fui criado. Eu tinha um pai diácono que fumava, que agredia minha mãe. Eu tenho um exemplo próprio para falar. Sou pastor de igreja e presenciei várias vezes momentos tensos em muitas famílias. Fui chamado inúmeras vezes para apagar incêndio e já quase apanhei de maridos violentos quando vou resolver problemas de mulheres. Já entrei no meio.
Tive que me posicionar, porque jamais vou impedir que uma mulher seja agredida na minha frente. Então eu falo por experiência ministerial, pessoal, para dizer que dentro do seio de muitas igrejas a coisa é muito séria. Esse problema acontece em muitas igrejas. E olha, notícia aqui do jornal UOL, da semana passada, retrasada, dia 24 de novembro agora, há poucos dias, eu estava lendo uma matéria que me chamou muita atenção, a forma como o pastor de uma irmã resolve administrar um problema desse. Uma bancária chamada Maria, de 37 anos, sofria agressões do marido dentro da própria casa, em Taboão da Serra, em São Paulo, e, ao pedir ajuda ao pastor da igreja que frequentavam, onde o casal frequentava, o pastor disse que a culpa pelas agressões, daquela violência física e verbal, era da própria mulher. Por quê? Porque ela não estava orando como convém, ela não estava tendo sabedoria, e a culpa realmente era dela. E ela foi orientada a não se divorciar. Agora você vê, foi orientada a não se divorciar. E aí a mulher continuou sofrendo agressões psicológicas, físicas do marido, e o pastor dizendo: irmã, você precisa orar mais um pouquinho. Você precisa orar mais um pouquinho, porque a culpa é sua. A mulher sabe edificar a sua casa e você não está sabendo edificar a sua casa, e por isso está tornando o seu marido muito agressivo, porque você fala demais, você o provoca, a culpa é sua. E aí ela vai dando corda a este casamento. Ela já com 37 conheceu o rapaz, o homem, com 17 anos, ou seja, aos 21 foi morar juntos, e ela vai passando por humilhações, inclusive da própria família do cara. A própria família não gostava dela e por isso incentivava, ou pelo menos fazia vista grossa com a violência do pai do rapaz, que inclusive ela chegou a apanhar do próprio sogro. Exatamente isso, ela dá declarações. Eram muitas discussões, humilhações até da família dele. O pai dele era uma pessoa agressiva e acabei apanhando do meu sogro. Aonde deveria ter compreensão, ajuda se fosse o caso, tinha na verdade afrontas quase que diariamente, inclusive agressões da própria família do marido. E aí ela vai vivendo com esse homem por 11 anos passando por essa situação, ao ponto que ela chegou a admitir, né? A mente da pessoa, de tanto ouvir uma informação, fala: realmente a culpa é minha. E ela foi dando corda para essa situação, e só depois de uma internação ela conseguiu deixar um relacionamento de 11 anos. E aí ela decide mudar para uma outra igreja, encontrou lá acolhimento, e aí ela começou a ter a orientação, quando o pastor da nova igreja orientava as mulheres: olha, violência contra a mulher é crime, precisa ser denunciado. Muitos anos de humilhações e agressões que esta mulher passava dentro da própria igreja, e sob a tutela e sob a responsabilidade e sobre a orientação do pastor, que falava: não, minha filha, fica aí tranquila, viu? Fica aí, porque você é muito problemática, você fala muito, você fala demais, você provoca o seu esposo, então você não se separa, porque essa é que é a realidade, a culpa é sua. Eram muitas discussões. Mas o que eu quero dizer com isso? Que esse é o retrato. Esse é o retrato, infelizmente, do que acontece em muitas denominações pelo país. Faltou preparo para esse pastor administrar uma situação muito delicada. Essa mulher teve problemas psicológicos graves que afetou a sua vida, afetou a sua profissão, afetou a sua capacidade de se relacionar com outras pessoas, afetou a sua autoestima. Ah, pastor, mas a Bíblia é contra o divórcio. Sim, a Bíblia vai ser sempre contra o divórcio. Aliás, o Senhor Jesus disse, olha, quando questionado sobre o assunto, Moisés deu carta de divórcio por causa da dureza do vosso coração. Por causa da dureza do coração é que a carta de divórcio foi liberada. E num caso como esse,
não é um caso de divórcio por causa da dureza de coração, que seja de ambos, mas quando parte para agressão física, acabou o direito de qualquer razão. Perde-se completamente o direito de reivindicar e de questionar as suas razões. Quando parte para agressões físicas e verbais, começa a complicar. A verbal você pode até respirar fundo e orar, dependendo da situação. Mas quando parte para uma agressão física que vai se tornando cada vez mais intensa, não tem negócio de orar, não. Eu já orientei muitos casos à separação. Ao ponto de eu chegar para uma das famílias que eu cuidava no Rio de Janeiro, falar assim, olha, se vocês não se separarem, infelizmente, pelo que eu estou presenciando aqui, em breve eu vou fazer um sepultamento de um de vocês dois, ou, sei lá, quem sabe, dos dois, porque a situação estava muito incontrolável. A situação estava com ameaças mesmo, ameaças né, completas, de ceifar a vida um do outro, para você ver a situação. E eu trago essa matéria para nossa reflexão, para a reflexão talvez de você, pastor, que está me ouvindo, que realmente cuidar de um matrimônio é uma situação muito delicada, cuidar de casamento é uma área muito delicada, porém, nós não podemos admitir de maneira nenhuma que esse tipo de situação aconteça dentro das nossas próprias igrejas, debaixo dos nossos próprios olhos, e não fazemos absolutamente nada, porque o ditado diz que em briga de mulher, ninguém mete a colher. Olha, nesse caso aqui de orientar a orar quando tem uma situação de integridade física, muitas mulheres são assassinadas diariamente. Mês passado, uma cantora evangélica foi morta pelo marido. Uma cantora evangélica foi morta pelo próprio marido. Então, quer dizer, aonde está a conversão desse povo? Aonde está a espiritualidade desse povo que agride a mulher? E olha, estamos falando muitas das vezes de pregadores que sobem ao altar e chegam em casa se convertendo verdadeiramente em animais selvagens, agredindo esposa, filhos, fisicamente, verbalmente. Cadê aquele homem espiritual que há poucos minutos atrás estavam lá no altar pregando, fazendo fogo cair, falando em línguas? Que espírito é esse que usa essas pessoas? Que espírito é esse que usa esses ministros? Que espírito é esse que usa um pastor a orientar a mulher? Fica onde está, não se separa porque a culpa é sua. Ou seja, esse homem chancelava a agressão que essa mulher sofria. Nós precisamos analisar o comportamento. Por isso que o apóstolo Paulo, ele diz, lá na carta aos Efésios, capítulo 5, quando ele fala de matrimônio, de casamento, e ele aproveita para dar um recado importante no capítulo 5. Ele diz, vede prudentemente como andais, não como nécios, ou seja, como malucos, como tolos, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual é a vontade do Senhor. Vamos andar como sábios, vamos andar prudentemente. Essa é a orientação da palavra de Deus. A Bíblia não me dá respaldo para eu agredir minha esposa fisicamente. A Bíblia não chancela a Bíblia não chancela a agressão de quem quer que seja. Independente do cargo que ocupa dentro das determinadas igrejas, pode ser bispo, pode ser apóstolo, se é um selvagem, um ignorante, um bruto, está em pecado grave, porque onde está o amor que nós pregamos, onde está o amor, o perdão, a compreensão, antes de nós amarmos os irmãos, ir para a rede social, a gente tem que amar os que são da casa, amar nossas esposas e, ao contrário também, por que não, amar os nossos próprios maridos, para as mulheres. Mas o fato é que essa notícia me chamou muita atenção porque a situação gravíssima. Não a agressão apenas do marido para com a mulher, com muitos anos de igreja, não, mas a postura do pastor que dava uma orientação, ou seja, que respaldava, porque quem consente, quem orienta a permanecer no casamento, uma pessoa que corre risco de a qualquer momento uma tragédia acontecer, ele está apoiando.
Ah, mas eu não estou apoiando a agressão, eu sou contra a agressão, mas desde o momento em que você está vendo que a situação está fora de controle, porque quando vai para agressão física 1, 2, 3, 4 vezes, passa a se tornar algo constante na vida de alguém, você está sendo cúmplice com isso, você está sendo conivente, você está se tornando culpado das agressões físicas que sua ovelha vai sofrendo por parte do seu esposo. Essa é que é a grande realidade. E é uma situação muito complicada, é uma ponta de um iceberg, a coisa é muito mais séria do que você imagina. Então por aqui a gente percebe que é preciso haver uma verdadeira conversão, uma conversão genuína, para que aí de fato, nós possamos fazer verdadeiramente a diferença. No ar, Nossa Voz, um programa que visa despertar a sua fé para as verdades que libertam. Apresentação, Tony de Souza. Muito boa noite para você do Rio de Janeiro, boa noite Brasil, esta é a Betel FM 98,7 e a partir de agora, programa Nossa Voz. Esse é o nosso programa, o programa Nossa Voz, a voz do povo de Deus, por aqui, o seu amigão Tony de Souza. É um prazer ter você por aqui, você que me acompanha na Barra, Recreio, Jacarepaguá. Eu já sou figura carimbada aqui da Betel, né? Sempre aqui, muitos anos já, comandando o Bom Dia Betel. E agora nós estreamos hoje com um programa próprio, onde nós vamos falar de assuntos, colocar aqui, expressar nossa opinião. E é claro, eu quero convidar muito a você e interagir conosco aqui neste programa. Nós vamos falar de assuntos como esses, importantes, dar a nossa opinião, fazer o nosso desabafo, mostrar a realidade do que acontece no meio do povo evangélico, porque não, mas pastor, você vai julgar as pessoas? Não, não é isso. Nós vamos refletir, procurar evoluir e, é claro, ajudar pessoas que passam por problemas como esse que nós citamos aqui no início, nessa matéria triste desta violência que a Maria, de 37 anos, sofria dentro de casa, mas tem outros assuntos importantes que vamos abordar aqui diariamente. Você pode me ajudar a fazer o programa entrando em contato. O zap do programa Nossa Voz é o DDD 19 99285-1545. Você pode mandar uma mensagem de áudio pra gente, uma mensagem curta, evidentemente, aí de 20, 30 segundos, pra gente colocar aqui no programa. Você pode também interagir aqui com o nosso programa, dando sugestões pra gente. Você pode orar por esse programa, que vai ser uma bênção aqui na Betel FM. Palavra de fé, vamos fazer entrevistas, vamos entrevistar os irmãos, né, as pessoas importantes, né, dentro da nossa possibilidade. E é claro, você aí do outro lado me ajuda a divulgar o programa e tem encontro marcado todos os dias, logo após as informações do programa Oeste Sem Filtro aqui na Betel FM. Bom, uma ótima segunda-feira para você, boa noite, você que está voltando para casa, você que está chegando do trabalho, você que está no trânsito, está ouvindo a programação aí, baixou o aplicativo da Rádio Betel no seu celular para ouvir a nossa programação. Alô, meu Rio de Janeiro, cidade maravilhosa, minha terra amada, querida. Opa, cria do Rio de Janeiro, amigão Tony de Souza, aliás, Baixada Fluminense. Alô, São João de Meriti, Nova Iguaçu, essa área, essa região que a gente ama bastante. E você que acompanha pela internet em qualquer parte do Brasil e do mundo, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Graça e paz para você, da parte do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. A gente começa aqui para começar o programa. Vamos tocar uma música que o povo canta nas igrejas. Boa noite, Brasil! Está no ar o programa Nossa Voz.